de sábado, mais uma vez estou aqui com vocês para chorar mais do que falar, não é? Eu choro mais do que falar. Mas é assim mesmo. Eu gostaria de contar um testemunho dos irmãos rápido. À noite da sexta para o sábado que eu preguei, né? Os irmãos se lembram comigo? Sábado? Espírito Santo, sempre. A relação de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Não é? Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. Até mesmo também exemplo para se buscar o Espírito Santo. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, né? Ascendeu aos céus e nos enviou o seu outro consolador, o nosso outro consolador, o Espírito Santo de Deus, né? E aí, irmãos, eu queria contar testemunho para os irmãos. Como eu falei, na sexta e sábado eu tive 6 pesadelos. Irmão, como é possível você ter 6 pesadelos numa noite só? Foi um em seguida do outro? Não, foi assim, eu tive um pesadelo, ai! Acordava, aí cochilava, segundo pesadelo, terceiro pesadelo, quarto pesadelo. Então eu acordei 6 vezes na noite. O último pesadelo foi o pior, eu estava dormindo e acordando. Acho que eu tive. Vocês vão saber o que é a paralisia do sono? Nunca ouviu falar? É quando você está na cama, né? Dorme, acorda, não sei, naquela mente de acordar e dormir, você sente seu corpo paralisado. Não sabe, se mexe, só a cabeça. Não pode total. Eu tive isso na noite. Foi o quinto ou sexto, sei lá. Foi o pesadelo que eu tive. Né? O outro pesadelo que eu virei para minha mulher, nós dormimos ainda, né? Eu virei, parecia uma cara horrenda, né? Me assustando. A terceira acordar da noite, né? Mas graças a Deus, irmãos estão orando por mim, eu soube. Graças a Deus, muito obrigado por estarem orando por mim, né? Não tive nenhum pesadelo. Amém. Comendo por mim também. Com medo de ter os outros pesadelos também, né? Esta noite. Brincadeira, irmãos. Mas eu tive 6 pesadelos. A noite de sexta para sábado, para falar sobre o sermão da relação de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nesta manhã, irmãos, eu prometo ser mais comportado. Não ser tão pentecostal como a minha característica é. Também como ficar indiferente, irmãos, de falar de uma doutrina, de uma verdade que remete a uma pessoa que amamos tanto, que é Jesus Cristo, como a irmã disse, né? Eu amo muito meu Jesus, eu amo demais. Por que você ama tanto a Jesus? Porque eu amo e Ele me ama. Não, mas trocando em miúdos, você teve um relacionamento com Jesus. Um belo dia, a palavra de Deus, a graça de Deus te alcançou, não foi? Por um servo dele, por uma serva dele, por um sermão, por um programa da televisão, Novo Tempo, não sei. Eu sei que a verdade te alcançou, os seus ouvidos. O Espírito Santo de Deus estava lá junto com você, levando convicção para a sua alma, lutando com o seu coração, com o seu eu pecaminoso, com o meu eu pecaminoso, para aceitarmos a verdade do céu. Olha, Marcos, o que esse cara está falando é a verdade eterna. Aceite, é salvação para a tua alma, não é? Então, o que eu vou falar para os irmãos, eu vou ficar mais confortável, tá, irmãos? Não vou sair do culto, tá bom? Porque eu quero, por quê? Tem um motivo. Eu quero tentar falar comedidamente, com todo o entendimento que Deus me deu, que é pouco, que é curto a respeito dessa doutrina, do Espírito Santo. Para quê? Para que os irmãos percebam, de uma vez por todas, qual é a maravilhosa graça aonde é transmitida através da atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu sei que vocês têm intimidade com o Espírito Santo, têm intimidade também com Jesus Cristo, com Deus, nosso Pai. Vocês têm intimidade, vocês oram por Ele, vocês oram a Ele, oram a Deus, oram a Jesus. Recebem por quanto disso, com fé que vocês oram, vocês recebem as bênçãos do céu, não recebem? As bênçãos da salvação, irmão. Inclusive, eu gostaria de para os irmãos prestarem atenção, porque eu vou falar sobre salvação. Sábado passado eu falei sobre salvação. Não estou entendendo? Falar da relação de Jesus Cristo com o seu Espírito Santo é falar de boas novas de salvação para a alma pecadora. É falar de boas novas de esperança. O meu caso não é impossível. O meu caso tem
Ele pode ser remediado. Tem remédio. O bálsamo celeste chamado Jesus Cristo. Ministrado, pois, através do seu Espírito Santo, irmãos. Ministrado através do seu Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, esses sábios que eu passei aqui nesta igreja, qual a importância de se entender a respeito do Espírito Santo, irmãos. Hoje, irmãos, está aqui no meu caderninho. Não vou falar palavras maravilhosas, uma nova luz sobre a igreja que eu vou colocar sobre a igreja. Vocês não sabem que toda a luz já nos foi dada. Agora, o que eu quero aqui nessa manhã, irmãos, é fazer que nem Ellen White dele. Também não quero me comparar também entre Gary Miller, né? Foi Gary Miller, aquele homem da vassoura, né, dos Espíritos. Ele entrou no quarto, uma visão que ele vai ter, se foi visão, sonho. Ele viu um homem limpando, pegando uma vassoura e limpando toda a poeira do quarto. Nessa poeira que era tirada, havia-se pérolas preciosas nessa poeira. Nós sabemos que é uma clara alusão à obra de Guilherme Miller na sua igreja, não é assim? Resgatando verdades esquecidas. Resgatando verdades esquecidas. Quase esquecidas, irmãos. Não sei se vocês vão concordar comigo. Nesta manhã, irmãos, o meu sermão está baseado nesse livrinho aqui. Morris Weber, não é? Seu amigo Espírito Santo. A tiragem dele foi em 2001. 2001 foi feito esse livro. Então, prova que eu não estou falando de verdades extraordinárias, né? Uma luz nova para a igreja de 27 dia. São verdades antigas que foram esquecidas, irmãos. A nossa igreja estão colocando com pó por cima delas, pó assim, poeirando, se enferrujando, sendo colocadas nas prateleiras das nossas casas, deixadas de lado lá como se fosse um velho livro, empoeirando-se, esquecendo-se. E se nós abrirmos aquele livro, daquela doutrina, e vivemos aquela verdade, colocar naquela prateleira, a nossa vida transbordará, dobrará de poder através do Espírito Santo. Nosso testemunho será alcançado com mais poder. Seremos melhores usados pelo Espírito Santo. Melhores usados pelo Espírito Santo. Esse livro aqui, esse sermão é baseado nesse livro, irmãos. Esse outro livro aqui é A Vida do Consolador. Quem conhece A Vida do Consolador? De Herói Frum, livro antigo também da igreja. Os irmãos estão percebendo que eu coloquei livros antigos da igreja. Herói Frum, A Vida do Consolador. Então são verdades antigas, palavras como. Esse aqui é um pastor, esse aqui é o mais contemporâneo dos velhinhos, né? Morris Weber, lembra do Morris Weber? Quando fazia preparação, programas está escrito, um dos colaboradores antigos do programa está escrito, Morris Weber. Esse outro livro aqui, irmãos, O Batismo do Espírito Santo. Esse livro aqui também esse é o mais atual. Dennis Smith é um pastor da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia. Aqui ele fala aquela verdade que eu falei no sábado passado, a respeito do batismo do Espírito Santo. Que nós não estamos desfrutando as benesses, as bem-aventuranças de sermos cheios do batismo do Espírito Santo. Sabe como que esse pastor prova, irmãos, essa verdade que eu estou dizendo para vocês? Apenas pegando os livros de Espírito de Profecia e ordenando didaticamente, para que o leitor possa acompanhar o estudo dele. Ele prova por A mais B, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que sim, nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo. Estamos cheios do poder do Espírito Santo através do batismo da Choserôdia, da sua temporã. Choserôdia para depois, né? Nós deveríamos, esse é o dever da igreja. A nossa igreja, ela tem vários deveres, não tem incumbido sobre ela? Não tem vários deveres? Vamos ser sinceros, Eu quero ser sincero com os irmãos, estou sendo sincero com vocês. A nossa igreja tem várias incumbências, não tem? Qual é a incumbência, a comissão maior que Deus deu para essa igreja? Mateus capítulo 24, está escrito em Mateus 24. E pegar o Evangelho, nós sabemos de cor, né? Sabemos de cor. Só que nós não sabemos de cor a outra incumbência, que a palavra de Deus nos diz: sede cheios do Espírito Santo. Daí, como eu falei lá no sábado passado, em Atos capítulo 1, verso 8, né? Esperem aqui, vocês vão receber poder do alto, vocês serão batizados pelo Espírito Santo, serão as minhas testemunhas. Os irmãos percebem que quando eu falei, citei de memória, Atos capítulo 1, verso 8,
Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão as minhas testemunhas. Eu não estou fazendo uma ligação com Mateus capítulo 24. E ide a todas as nações, pregar o Evangelho, não é assim? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse o desespero, irmãos. E a razão do meu choro. Muitos irmãos vieram aqui, eu sei que os irmãos não sabem da minha vida, falei um pouquinho só. E quando os irmãos me veem chorando aqui na púlpito, acho que eu estou passando de uma provação muito grande na minha casa. Também foi o meu defeito também, foi o meu erro também, porque eu parei de estar me separando da minha esposa. Mas estou em paz, a razão do meu choro, eu tenho certeza. É o constranger profundo de você falar de uma verdade poderosa. Os irmãos entendam. Você já ouviu aquela história daquele menininho que vai avisar a aldeia dele que a represa está ruindo, ninguém acredita nele? Já viu essa história? É antiga essa história. A história do menininho que vai avisar a aldeia dele. Ele vê lá tem até um desenho antigo do Walt Disney. Ele vê lá uma rachadura na represa. Essa represa vai estourar. A vida inteira vai morrer. É preciso avisá-los. Vou de casa em casa, desculpa, eu vou ter que sair do culto. Vou de casa em casa, a represa vai cair, a represa vai ruir, vai ser inundada, você vai morrer. Você vai morrer. Se salve, saia daqui. Não leve nada, suma daqui, saia. E ninguém acreditou nele. Todos morreram. Eu sou como aquele menininho lá, pregando na igreja, a respeito do Espírito Santo, e as pessoas não dão importância a respeito do Espírito Santo de Deus. Hoje, irmãos, vamos ler por A mais B, didaticamente, a respeito da obra do Espírito Santo, irmãos, na vida do pecador, na vida do cristão. Qual que é o ministério do Espírito Santo na minha e na sua vida? Não é? Qual que é o trabalho do Espírito Santo na vida do cristão? É convencer nós do pecado, né? Essa é uma obra, irmãos. Essa é uma obra. É a primeira obra. A obra do convencimento. É isso que ele faz. É a obra do convencimento. É levar a convicção à nossa alma que nós estamos em pecado. Nós vamos falar sobre isso também, irmãos. Nesse livro, o pastor Morris Mendel, ele divide a atuação do Espírito Santo em 4 tipos de atuações, irmãos, que hoje será esse meu sermão. As 4 atuações do Espírito Santo de Deus na vida do cristão e na vida do pecador também, porque a primeira atuação, a irmã falou por carne, né? Pelo Espírito Santo de Deus, porque a primeira atuação é isso mesmo, é levar convicção e convencer que eu estou em pecado, entrando num relacionamento de rebelião, onde não tenho fé em Jesus Cristo, e eu preciso voltar a ter um relacionamento de fé e confiança com o meu Salvador. É convencer, né, o mundo, como a irmã falou, né? João capítulo 16, né, irmão? João capítulo 16, verso 8. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos fazer tudo como tem que ser feito para podermos entender a respeito da salvação de Deus através do seu Espírito Santo, através da atuação do seu Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é assim? Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Louvado seja Deus. Através do Espírito Santo, irmãos, já ouviram aquele outro verso da Bíblia? João capítulo 1, verso 9. É João falando de Jesus como a luz do mundo, né? Assim a luz veio, e aqueles que eram dele rejeitou a sua luz. Vamos ler lá em João capítulo, já estamos no livro, né? No Evangelho de João. Vocês encontraram, irmãos? João capítulo 1. Ah, obrigado. Está aqui, ó. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho. Não quer, não. 8? Falei? Não, 9, desculpa. João capítulo 1, verso 9.
A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Qual é essa luz que ilumina toda a humanidade, irmãos? Jesus. Esse capítulo de João, de quem que João estava falando? Qual João profetizou e intitulou como a luz do mundo? Jesus Cristo é a luz do mundo que brilha em toda a humanidade. Como essa luz brilha, irmãos, no coração das pessoas? Quem é encarregado? Qual é a pessoa da Trindade que é encarregada de ministrar a luz que é Jesus para cada coração de cada pessoa, cada criança, cada mulher e homem nascida nesse mundo? Espírito Santo, irmãos, junte os versos, junte João capítulo 16, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, com esse verso, João capítulo 1, verso 9. É o Espírito Santo que faz com que a luz de Jesus brilhe em meio às trevas, irmãos. Os irmãos concordam comigo que essa pessoa da Trindade é de suma importância para a minha e sua salvação? Os irmãos estão entendendo? Eu falei mentira hoje, irmãos, se eu estou dizendo para vocês que não estou falando sobre salvação. Hoje estou falando de palavras de salvação para com o seu povo. Sabe o que é o motivo do meu choro, irmãos? Daquele menininho que está avisando da represa que vai matar todo mundo. É aquele menininho que está avisando: se você deixar o relacionamento com Jesus Cristo através do seu Espírito Santo e parar somente na primeira, na segunda, na terceira obra do Espírito Santo, porque nós pulamos, não é assim, irmão? Depois eu falo sobre isso também. Já estou misturando todo o sermão, mas eu não aguento, eu não me contenho. Ver a sua igreja, a igreja de Deus, com pouco Espírito Santo, male para se tornar a igreja morta de Laodiceia, pouca presença de Jesus, pouca presença e atuação do Espírito Santo. E não estou falando de coisas extraordinárias, irmão, porque tem coisas extraordinárias reservadas para o servo e a serva de Deus, que se entrega, que se rende, a entrega total que a irmã cantou aqui. Coisas maravilhosas, chamadas dons do Espírito Santo. Vocês veem os dons do Espírito Santo manifestados na sua igreja? O dom de expulsar demônios, o dom de curar, o dom de ministrar, o dom de discernir sobre espíritos maus. Por quê? Porque segue uma lógica. Paramos no processo, irmãos, dos 4 atuações do Espírito Santo. Falei para os irmãos primeiro sobre a atuação primeira. Qual é a primeira atuação do Espírito Santo, irmãos? Convencer o pecador do pecado. Porque os irmãos sabem o que é pecado, né? Nós sabemos o que é pecado? Tudo que é transgressão da lei de Deus. Tudo que é transgressão da lei de Deus. Matar é pecado, roubar é pecado, não é assim? Assassinar é pecado. Tudo que faz mal. Mentir é pecado. Tudo que se faz mal. Matar. Tudo que é contrário à vontade de Deus, eu posso dizer que é pecado? Sim. Tudo que é contrário ao caráter de Deus, antagônico ao caráter de Deus, é pecado? Sim. É pecado. Repare, irmão, nesse mesmo verso que nós lemos lá em João, capítulo 16, verso 8: do pecado, porque não creem em mim. Quem disse essas palavras, irmãos? Essa é a própria definição que Jesus Cristo faz de pecado. Ele não mencionou em João capítulo 16, verso 8, do pecado porque matam, roubam, transgridem a minha lei. Mas do pecado porque não creem em mim. Mas há uma contradição na palavra dele. Uma coisa fala que pecado é não crer em Jesus, e a outra diz que é certo, que pecado é a transgressão da lei. Não é assim? Romanos e Efésios? Não é assim? Como juntar essas duas verdades, irmãos? Jesus Cristo estava falando de uma coisa muito além do ato de pecar, do ato de matar, do ato de assassinar. Ele foi na causa nefrálgica, ele foi na síndrome da doença chamada espiritual, pecado. O que resulta todas essas coisas? Quando eu mato o roubo, não tenho um relacionamento íntimo, pessoal, de fé, de confiança com o meu Jesus. Se não tenho um relacionamento íntimo, pessoal, de fé, de confiança, não amo a Jesus, eu peco. Não peco, irmãos? Eu peco porque uma hora da minha vida
deixei de olhar para o foco, que é Jesus Cristo. Uma hora eu vacilei na fé, não acreditei em Jesus, não acreditei uma hora só sequer na atuação do Espírito Santo, e fraquejei, caí na tentação. Não tive fé de que Jesus Cristo poderia vir. E aquele versículo da Bíblia que diz: toda aprovação não vem a você, além das suas capacidades, não é assim? Mas tudo que você suporta, eu posso fazer você suportar. Não é preciso o cristão ter um relacionamento de fé íntimo, pessoal. É isso que Jesus está falando, irmãos. Não do ato, mas está falando do primeiro ato. Esse ato que você faz, que deixa de fazer, não sei, deixa de fazer, vem os outros atos também. Matar, roubar, viciar-se em drogas, odiar, irar-se, brigar irmão contra irmão. A Ellen White diz que quem briga com o irmão, o diabo está no meio deles, fomentando cada vez mais a discussão de irmãos. A Ellen White diz que o diabo está também no meio como chama? Já vi bastante bullying na nossa igreja, né? Como chama? Do orgulho. Tem irmãos que podem perguntar: mas por que você dá tanta ênfase a esses pecados, como você diz, Marcos? Orgulho não vai me atrapalhar tanto assim na minha salvação com Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Se eu acreditar na minha alma, orgulho de mim mesmo, vanglória de mim mesmo, a autossuficiência de que eu posso sim guardar o sábado, guardar a lei de Deus das minhas próprias forças, você acha para onde que eu estou indo, irmãos? Para a minha salvação? Para o lago de fogo eterno, para a morte, segunda morte, irmãos. Vocês estão entendendo que eu levo a questão muito a sério? Muito a sério. E os irmãos vão entender no decorrer do sermão. Então, do pecado, os irmãos entenderam essa questão? Do pecado é porque não creem em mim? Tem um outra questão, eu esqueci do livro, irmãos. Esse é atual. Pecado e Salvação, de George Knight. Quem é leitor aqui já ouviu falar já. Pecado e salvação, ele fala sobre essa relação, sobre o pecado, porque nós, adventistas do sétimo dia, temos a tendência de focar na última, no sintoma da doença, não é? Matar, roubar, transgredir a lei é o sintoma da doença, é o sintoma da síndrome. E qual é a síndrome? Qual é a doença real, verdadeira? Falta de relacionamento com Jesus, querer fazer uma vida independente do Espírito Santo de Deus, não ouvir mais, não crer em Jesus, não ter um relacionamento de fé com Jesus. Os irmãos concordam comigo que há muitos cristãos da nossa igreja que deixaram de crer em Jesus Cristo e fé em Jesus Cristo e que agora tentam seguir os seus ministérios, a sua vida de crente, com a própria força do seu braço, com a própria força da sua carne, sem deixar de ser guiados pela força do Espírito Santo nas suas vidas. O Espírito Santo foi enviado da parte do Pai, irmãos, a esse mundo tenebroso para convencer você e a mim da nossa pecaminosa condição. Qual é a pecaminosa condição? Longe de Jesus. O Espírito Santo foi baixado desta terra, foi enviado desta terra para convencer você e a mim a voltarmos para Jesus Cristo. E não é só voltarmos. Parabéns, Marcos, você voltou para Jesus. Sente-se na sua cadeira agora, Marcos, e espere a salvação, a segunda volta de Jesus. Não faça mais nada. Não é? Não é assim? É assim que tem que ser a vida do cristão? A vida do cristão é luta atrás de luta. Luta pela carne, luta contra a carne, luta contra o diabo, luta contra os seus familiares que não guardam a lei de Deus, que não seguem a vontade de Deus e não compreendem esta sua filosofia de vida, que é Jesus Cristo. Eu não entendo que você faz tudo isso aí. Você se purifica tanto, você é tão longe, assim, tão certinho, não é assim? Lutar com os familiares e lutar contra os próprios irmãos da igreja também. Há obstáculo por todo lado. A vida do cristão é fácil? Não. É uma luta contínua, eterna, entre a sua carne e o Espírito Santo de Deus. A carne limita contra o Espírito.
o Espírito milita contra a carne. Paulo desejou o quê? A morte? A morte? A morte. Essa luta que ele teve, assim? Quem me livrará do corpo desta morte? Por assim que Paulo disse. Mas ele falou que morrer em Cristo era luto. Morrer em Cristo era luto, mas ele deixou muito bem claro sobre as consequências desta luta. Eu queria morrer, porque eu vejo quanto o pecado é poderoso. Mas eu me glorio aonde que Jesus morreu. Eu rejeito tudo, considero tudo refúgio por meu Jesus Cristo. Olha que tipo de relacionamento que Paulo tinha com Jesus. E você e eu podemos ter também, irmãos. Não podemos ter? Sim. Nossa maior necessidade, irmãos, na igreja adventista do sétimo dia, é reconhecer a nossa necessidade da salvação. Nossa maior necessidade na igreja. O drama de Laodiceia, não é assim? Você acha que você é rico, abastado, não é assim? Não precisa de nada. Você está vendo? O Espírito Santo veio para convencer a nossa real condição. Se eu continuo numa atitude jactanciosa, orgulhosa e não dependente como uma criancinha para com Deus, perguntando a Ele cada passo da minha vida cristã, é assim que eu devo fazer, meu Senhor? O White diz, operando a salvação com tremor e temor diante de Deus. Estou incomodando, irmãos? Não. Estou brincando? Tá. Em João capítulo 16, verso 8, Jesus nos dá a sua própria definição de pecado. O que é pecado? Não é que eu perguntei para vocês. No pecado porque não creem em mim. São convencidos do pecado de falta de convicção ou confiança em Jesus Cristo. Como eu falei com os irmãos. O pecado do qual o Espírito Santo convenceria é a falta de confiança, a ausência de fé, que vai muito além da mera aquiescência intelectual, aceitar assim por aceitar, e atinge as profundezas do coração. Os irmãos concordam que quando Jesus Cristo falou, ele foi no ponto nefrálgico da questão, e só por esse verso eu deveria me gloriar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se fosse uma espada afiada que separa a medula, não é assim? Músculos e tudo mais, através da atuação. Só por esse verso eu já acreditaria na palavra de Deus. O Espírito Santo produz a convicção de que temos vivido em rebelião contra Deus. Irmãos, o mais triste é que o Espírito Santo avisa, não é assim? Está claro o aviso do Espírito Santo da sua palavra. Então, mas tem pessoas na igreja que esqueceram-se da primeira obra do Espírito Santo, de convicção do pecado, e voltam novamente a um relacionamento de independência do Espírito Santo. O pecado do qual o Espírito Santo convenceria é a falta de confiança, a ausência de fé, que vai muito além, não é, irmãos? O Espírito Santo produz a convicção que temos vivido em rebelião contra Deus, contra Jesus, contra o próprio Espírito Santo. Mantemos o controle de nossa vida, a despeito de que ela seja a mais moralista possível. Aí lá diz isso daí, não é assim? Nos Espíritos de Profecia, nos livros dela, o Espírito de Profecia adverte: você pode ter a vida mais ética possível, você pode ter uma vida perfeita, se você não tiver um relacionamento com Cristo, não se salvará. Não é isso que ela fala? Pode ser o melhor cristão possível, pode levar 100 almas para o batismo, pode pregar com o Espírito Santo como se tivesse o céu descendo à terra. Mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Jesus, de confiança e fé, isso de nada faz. É como o Paulo fala, não é assim? Posso falar a língua dos anjos, posso ter uma fé que posso mover montanhas, não é assim? Eu posso entregar meu corpo no fogo, não é assim que ele diz? Irmão, Jeremias capítulo 17, verso 9. Eu vou mostrar que a igreja participe comigo. E alguém leia o voluntário, por favor, de boa vontade. Leia Jeremias capítulo 17, verso 9. Mais um verso que nós ouvimos na igreja, nos sermões, né? 1000 vezes. Até temos de cor, né? Assim? Lê para mim, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Outro verbo de advertência. Outro verso da palavra de Deus, dando advertência, né? Assim?
Nós estamos nos enganando a nós mesmos? Nós estamos nos enganando a nós mesmos? Será que tem pessoas na igreja se enganando a elas mesmas? Existe esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa sou eu? Será que sou eu? Sobre a nossa real condição diante de Deus? Será que eu me acho? Olha, Marcos, o meu caso não é tão grave assim não, o que você está falando, tá? Prego, devolvo dízimo, dou 100 estudos bíblicos. No ano passado eu levei mais de 1000 pessoas a serem batizadas. Tenho conhecimento de estudo de profecia da palavra de Deus, tenho de cor na minha cabeça. Eu acho que a minha condição diante do Senhor tá boa. Isso aí é para outras pessoas, não é para mim, é para o Joãozinho. Olha como está o Joãozinho. Joãozinho não dá um estudo bíblico, não canta, não participa da igreja, não devolve o dízimo, mas está na igreja. Não é Joãozinho, não, né? A minha posição também é clara, o Joãozinho, eu tenho certeza. É claro, irmãos, que essas pessoas, elas não falarão assim, né? Falarão por todas essas palavras, não vão ser tão sincericidas, né? Que dizem, né? Para comigo, conversando comigo. Mas pelas suas atitudes, brota, como chama? Como? O orgulho tem uma outra forma, uma forma na igreja, que é um câncer, que é um veneno, chama legalismo. Isso vai levar muitas almas para o inferno, para o lago de fogo. E você acreditar que está bem, se enganando a você mesmo, e a sua vida com Jesus Cristo está muito longe ainda. É possível acontecer isso? Pessoas na igreja, prodígios na igreja, pastores se perderem, não é? Com o tal de legalismo. Você não sabe o que é legalismo, né? Tentando guardar a vontade de Deus pela sua própria força. A irmã disse aqui, né? A teologia do chão, do cão. Para mim é do cão, essa teologia. Não é? É você pensar por si mesmo, né? Eu acho que Jesus é isso. Eu acho que se eu fizer isso, é assim, tá bom demais. Não é assim? Isso não é pecado. Eu acho normal. Isso mesmo. A coisa mais dura possível, os irmãos já sabem disso, né? A coisa mais dura, mais difícil é pregar para adventista do sétimo dia. Aquele rato de biblioteca, né? Que sabe de cor, todos os profecia, página por página, Bíblia, verso, livros. Eu já li isso 5 vezes. E meu irmão falou para mim: eu já li isso aí 5 vezes. Vocês se reparem com a atitude que transparece, que transborda. Parece um cheiro de morte para a morte. Esse é o cheiro de morte para a morte que Jesus Cristo estava falando lá, não é? E o cheiro de vida para a vida, o perfume de Jesus Cristo. Ele conhece a palavra, né? Não é? Aquele cheiro de vida para a vida. Quando Jesus Cristo introduziu no seu e no meu coração, através da habitação do Espírito Santo. Sabe o que ele faz? Eu gosto do pentecostal que diz: ele abala o seu ser, ele abala as estruturas da sua alma, do seu coração. Ele confronta você com o seu verdadeiro eu. E você vê quem é você realmente. Quando a obra do Espírito Santo é genuína. E você vê, nossa, como eu estava longe do meu querido Jesus. E a atitude do buscador sincero de Jesus pelo Espírito Santo é abdicar-se do seu eu. Não é assim, irmãos? E seguir a vontade de Deus instantaneamente. Nós somos especialistas em enganar a nós mesmos, irmãos. Nosso coração é enganoso, ele nos engana. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode fazer brilhar a luz de Jesus no meu coração e no seu, para não deixar as tenebrosas, as trevas hediondas no meu eu transpor-se e apagar-se a luz de Jesus no meu coração. O Espírito Santo, a segunda obra do Espírito Santo, é converter o pecador, é converter você
numa nova criatura em Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos não sabem quão esforço eu estou fazendo para não chorar, para não glorificar o nome de Jesus. E cada vez que eu leio essas palavras, elas caem no meu coração com poder renovado. O Espírito Santo de Deus, ele converte o pecador. Essa aí é uma outra faceta, uma outra fase do Espírito Santo na vida do cristão. Ele converte. Vamos ler João capítulo 3, verso 3 até o 5, irmãos. Olha só o que João, capítulo 3, verso 3 até o 5 nos fala. Alguém pode ler, se quiser, aqui para vocês não estão vendo aqui na parede, né? É só para ajudar para colocar na cabeça, né? Mais e mais, né? João capítulo 3, verso 3 até o 5. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus quem não nascer de novo. Ponto. Ah, Marcos, você está sendo muito taxativo. Não fui eu que falei. Quem foi que falou? Eu estou dentro do plano da palavra de Deus, agora que eu falei. Não poderás entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E o que significa nascer de novo, irmãos? O batismo, né? O primeiro passo é o batismo. De que a gente tem Converter o necessidade pecado. de Deus. De que nós somos pecadores distinguidos também de Deus. Nos arrependemos, né? Sim. Dos pecados. É preciso uma transformação completa do coração. É preciso uma transformação completa do caráter. O seu caráter e o meu caráter. Deve ser cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Esse é o nascer de novo. É o novo nascimento. Aqui o Morris Baker, ele fala três termos. Regeneração, conversão, novo nascimento, são tudo a mesma coisa. São três palavras diferentes para falar do mesmo processo. É preciso nascer de novo. É preciso tirar esse caráter pecaminoso que você tem, que eu tenho. Esse caráter pecaminoso, se não houver uma intervenção divina do meu Espírito Santo, de Jesus Cristo no seu coração, você não pode entrar no reino dos céus. Como é que eu faço isso? Como é que o Espírito Santo faz isso? Ele introduz Jesus Cristo na sua alma. Ele faz com que Jesus Cristo habite no seu coração. Quando Jesus Cristo habita no seu coração, ele limpa o seu coração. Não é assim? Tira todo o pecado que é. E como é que Jesus Cristo faz isso? Ele te seduz. Ele faz você amar mais a Ele. Ele faz mais confiar nele, não é assim? Através da atuação do Espírito Santo. Ele faz com que você ame tanto a Ele. Eu já falei isso no sábado passado, não foi? Ama tanto a Jesus. Ama tanto a Jesus Cristo. Conhece tanto a esse Jesus através da relação com o Espírito Santo, que o pecado vai perdendo força na sua vida. As obras se tornaram velhas, não se agradam mais. As obras da carne são obras velhas. Você abdica das suas roupas, dos seus trapos de imundícia, que é a sua carne, que são as obras da carne, que o diabo tanto semeou na nossa vida e nos fez rendidos à escravidão do pecado. Só podia Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, pode substituir essas vestes, trapos de imundícia do pecado, por vestes limpas do seu caráter. Não se lembra que esta é uma necessidade da Odisseia? Você está nu, você acha que está bem vestido, você se veste com boas obras, com legalismo, com orgulho, com peitos maravilhosos. A minha igreja foi construída, saiu daqui e foi para cima. Tem quantos metros quadrados? Estou dizendo que tudo isso tem o seu lugar, ok? Na obra de Deus. Eu vou ilustrar aqui eu sou um cristão legalista. Estou conversando com um cristão, aquele cristãozinho humilde que busca o Espírito Santo a todo dia, a todo momento. Irmão, tudo bem com você? Tudo bem. Ele é de outra igreja.
Quantos já fizeram isso? Quantos já aconteceu isso várias vezes? De qual igreja o seu irmão é? Ah, eu sou da igreja XXX. Ah, da igreja X. Ah, vocês estão no grupinho ainda, não é? Sim, estão lá embaixo. É. A minha igreja é a igreja tal, lá da Central. Central, qualquer central aí da Bíblia, tá? Por favor. Nós temos coral, nós temos bravadores, nós temos isso, passamos já. Nós também estávamos no grupinho, mas isso daí, ó, é passado há 20 anos atrás, isso foi passado. Porque o pastor ajudou, porque nós temos bons anciãos, irmãos. Aonde que se falou de Jesus Cristo até agora, esse homem? Aonde? Não é? Por que então não muda o foco? Assim, louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nossa igreja agora está sendo edificada. Edificada, eu creio, espiritualmente e também materialmente. O irmão diz que tem uma necessidade aqui de se sanar uma dívida. Essa dívida pode ser sanada com fé, orando e atuando, não é assim? E orando, agindo. O Espírito Santo convencerá os corações que tem que ser devolvido o dinheiro suficiente para se pagar essa dívida. É colocar Jesus na frente da obra e não o homem na frente de Jesus. Entende, irmãos? Eu estou saindo do púlpito, cada vez mais lá na rua. O Espírito Santo, irmãos, em Tito capítulo 3, verso 3 até o 5, ele ilustra muito bem essa conversão. A irmã falou, não foi a irmã disse, uma outra irmã disse, quem me conhece do passado sabe que eu mudei bastante. Mudei drasticamente. Vamos trocar essas palavras pelas palavras bíblicas, inspiradas pelo Espírito Santo, essas palavras também são também, né? É apenas o que Tito, capítulo 3, falou. Verso 3 até o 5. O que é conversão? Olha o que Tito fala da conversão. Eu não posso ler esse verso, não posso dizer porque eu choro. Porque eu era assim, você era assim. Você sabe o contraste quando você estava sem Jesus, não é assim? Tito, o capítulo está entre Timóteo, entre Filemão e Hebreus, entre Timóteo e Hebreus, capítulo 3, está aqui também, alguns já viu, né? Gostaria de ler, para dar mais ênfase ainda, não é? Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, glórias a Deus, não por obras de justiça praticadas por nós, não por legalismo, isso que aí é legalismo, obras de justiça praticadas pelo homem. Me perdi aqui, irmãos, por favor. Verso 5, não é? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando eu vejo na minha vida, na sua vida, um cristãozinho humilde, glorificando o nome de Jesus, eu creio pela fé que essas palavras não estão provindas do seu coração pecador, mas da profunda paixão do Espírito Santo do seu coração. Toda vez que um irmão ora, amém, Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor te salvou, glorificado seja o seu nome. Toda vez que eu vejo irmãozinho, eu sei qual é a diferença, você sabe qual é a diferença de um cristão jactancioso, legalista, cumprindo as suas obras de justiça, mais do que as obras misericordiosas de justiça de Cristo. Eu choro porque eu sei o pé, porque essas palavras não são vindas dele. É a atuação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Os irmãos entendem porque eu choro tanto? Porque vejo a atuação do seu Espírito Santo na sua igreja. Não estou dizendo que o Espírito Santo foi ser retirado. Não me interpretem mal.
Só estou dizendo que há pouco Espírito Santo na sua igreja. Há pouco. Fala-se pouco. Ora-se pouco. Menciona-se pouco. E se ora pouco, se menciona pouco, está se buscando pouco, não está? Quantas rodas, círculos de oração, já conheci 1000 vezes. Quantas reuniões de oração estão sendo feitas na igreja? E reuniões de oração, onde o coração é derramado, onde o cristão tem a oportunidade de ser sincero diante de Deus. Não é aquela oração formal do republicano, não é assim? Senhor, estou aqui, muito obrigado, eu agradeço. A minha igreja conquistou 1000 almas, obrigado, irmão. E aquele derramar da alma, como Jesus Cristo fez nas suas madrugadas, como Jesus Cristo clamou e gritava e clamava pelo poder de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Sem o Senhor não serei nada. Não posso viver mais 1 minuto sem o Senhor. Não quero desonrá-lo, não quero ser tesouro para a tua obra, para o Senhor Jesus, não quero entristecê-lo, mas eu confesso, irmão, meu Senhor, eu sou incapaz de fazer a tua obra, sou pecador e necessito do teu poder para fazer a tua obra. Dá-me do teu poder, do teu Espírito Santo, transforma-me, faz-me semelhante mais a Jesus Cristo, faz-me mais amá-lo, porque eu creio, irmão, até isso tem na nossa igreja. Tem muitos irmãos que não creem que o Espírito Santo pode derramar o amor de Deus no meu e no seu coração. Eu nem sabia disso. Se fosse o Espírito Santo, a gente estava ferrado. Não é? Verdade. Aí a gente vai, eu estou conseguindo levar o sermão. Chorando, mas eu estou conseguindo. 1 João, capítulo 1, verso 9. E Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que o Espírito Santo faz essa obra de conversão, de conversão do pecador, do velho para o novo, através da nossa renovação da nossa mente. O Espírito Santo, você lembra que eu falei para os irmãos? Ele faz com que a luz de Jesus brilhe no meu coração, brilhe na sua mente, renovando ela, tornando uma mente velha para uma mente nova, uma mente segundo a mente de Jesus Cristo, tá bom, irmão? Tudo isso que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. E em 1 João capítulo 1, verso 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, é assim? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar. Aí eu vou ver. E nos purificar de 10% da nossa injustiça. De 50%. 50% da minha injustiça que está no meu coração. Não, vamos ser melhor. 80%. Tá bom? Está de acordo com essa palavra toda. 100%, como diz. Toda a injustiça. Tem pessoas que falam na nossa igreja, não, você está sendo perfeccionista. O perfeccionismo prega que você pode ser perfeito, vencer todo o pecado, todo o orgulho na sua vida. Isso é perfeccionista. Cuidado, irmãos. Até agora eu preguei sobre perfeccionismo aqui, irmãos. Não conhece perfeccionismo. A igreja. Esse é o mal que está acontecendo, que avassalou lá Caieiras, assim, Franco da Rocha, os irmãos fazendo umas reuniões lá secretas, né, assim, pregando que pode, na sua própria força, disciplina, né, inteligência, vencer o pecado em suas vidas, pela sua própria força. Isso para mim é o perfeccionismo. O perfeccionismo, eu reconheço, é outra semente diabólica, maquiavélica, do cão, do demônio, do nosso arqui-inimigo Satanás, para levar, e essa semente vai levar muitos para o inferno. Legalismo, perfeccionismo. O liberalismo está entrando na nossa igreja, não é assim? Vocês não estão reparando que é 880? Desse lado, o liberalismo. Desse outro lado, o perfeccionismo e o legalismo, não é assim? Está entrando o liberalismo, o relativismo na nossa igreja. O Jesus não falou assim. Eu não está bom dessa maneira. Vou interpretar e reinterpretar. Eu posso interpretar e reinterpretar esta palavra. Toda injustiça. E o que é injustiça, irmão? O que a Bíblia trata como injustiça? Tudo que é contrário à justiça.
Óbvio, não é assim? Injustiça é o contrário de justiça, não é assim? Justiça é onde nós encontramos? Em Deus. Em Deus. Quem é a verdadeira justiça? Jesus. Jesus. É Jesus quem pertence à vontade perfeita da sua lei. Jesus Cristo está em perfeita harmonia com a sua lei. Por quê? Porque a sua lei é uma transliteração fiel do caráter de Deus, não é assim? A lei de Deus nada mais é do que o caráter escrito de Deus. Dava os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, não é assim? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não é assim que se fala? Não terás outros deuses diante de mim, porque você vai se perder se terá outros deuses diante de mim. Somente eu posso te salvar, não esses outros deuses aí. Eles não podem te salvar. Não é assim que você está falando? Não tem motivo, não tem? Guarda o dia de sábado para santificar, assim você trabalharás para toda a tua obra. Não farás o nome do teu Deus em vão. Não é assim que se fala? Isso é o caráter de Deus, não é assim? Esse é o caráter de Deus. 10 mandamentos é o caráter de Deus. Justiça, em outras palavras, pode ser falado aqui, ó, é o caráter de Deus, é o próprio Deus. Jesus Cristo é a justiça, não é assim? Porque está em perfeita conformidade com a sua lei. E Jesus Cristo, pasmem, irmãos, desejar todas as nações, diz que o cristão pode pedir essa justiça, esse poder, que harmoniza você com a lei de Deus. Você pode pedir dia e noite, noite e dia, harmoniza-me com a tua lei. Não quero ser um legalista como o Marcos falou, irmão. Meu Deus, eu quero ser um sincero, cumpridor da sua lei. Genuíno cumpridor da sua lei. No coração transbordando com a sua justiça. Entende, irmão? Injustiça é tudo que é contrário a Deus, contrário à sua vontade, em antagonismo com o seu caráter, confronto direto com o caráter de Deus, é injustiça. A Bíblia fala, né, de obra de injustiça, não fala assim? Eu já li um verso da palavra de Deus, não está aqui no sermão, mas eu me lembrei agora. Obras de injustiça não tem? Ou não? É obra de justiça? Tem? Não sei. O Espírito Santo purifica-nos de tudo que é contrário em mim contra Deus. Orgulho é contra Deus? Matar alguém é contra Deus. Deus não quer que eu mate. Legalismo é contra Deus? É contra Deus. Perfeccionismo é contra Deus? Seguir a sua vida de cristão com as suas próprias forças é uma outra forma de dizer que é legalismo. Deixar o meu relacionamento íntimo pessoal com Jesus e me enveredar no relacionamento independente do Espírito Santo, isso também não é contrário à vontade de Deus? Eu aproveito mais bem, irmãos, que essa não é a vontade de Deus, é o contrário. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo, pessoal, e que a fé não se estagne, né? Que cresça, desenvolva, que evolua, até se tornar criatura perfeita, à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o alvo. Nosso alvo é Jesus. O Espírito Santo nos purifica. Essa é a terceira obra do Espírito Santo, não é assim? Terceira obra do Espírito Santo. Já estou acabando, já. Sempre que eu exagero, né? Olha só, preste atenção em Efésios capítulo 3, verso 16 até o 19, irmãos. Irmãos, querem ler? Alguém quer ler? Na parede também? Ou na sua Bíblia? Para ter outras traduções? Efésios capítulo 3, verso 16 até o verso 19. Pode ler, por favor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fim... A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo
entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. A irmã mencionou aqui, esta é a vontade de Deus. Tudo que ela leu aqui, esta é a vontade de Deus. Irmãos, repararam o que ela leu? Esta é a vontade de Deus, não é assim? A irmã leu, não leu? Não é Deus, né? Que vocês sejam. É isso? Estou ouvindo ou eu estou errado? Eu acho que não, né? Eu estou delirando. Irmãos, esse é um processo. Lembre dessa palavra-chave na salvação do Espírito, a salvação ministrada a nós através do Espírito Santo. É um processo. O processo começou na convicção do pecado. Depois passou para a conversão minha de um pecador para um homem tentando ser semelhante o mais possível a Jesus Cristo. Depois ele passa para me purificar. Nada mais é do que santificação, não é assim? Santificação, irmãos, guardem essa outra palavra. Nada mais é do que a justiça de Cristo sendo comunicada a mim dia a dia. Para ser comunicada a mim, a justiça de Cristo dia a dia, o seu caráter, ser comunicado a mim dia a dia, é preciso ser pedido, é preciso clamar por ele, para se ter a genuína santificação, purificação da sua alma. Se nós já leram, que não é interpretou dessa maneira, santificação nada mais é. Nós temos a conversão. Conversão é a justiça de Cristo sendo imputada em nós, a santificação pela fé. Não é assim? Você lembra que os teólogos falam isso? Conversão é a justiça de Cristo sendo imputada em mim. É Deus falando para o universo inteiro: este é o meu filho. O Marcos, a irmã, é a minha filha. Diante de vocês agora ela é justa. Graças ao meu filho Jesus Cristo. Não vão mais tratar como uma pecadora. Agora de hoje em diante, vejo Jesus nela. É por isso o segredo da salvação. Nosso eu se escondeu em Jesus. E nós somos salvos graças a Jesus Cristo por causa disso. Os irmãos estão entendendo o quão de poder tem essas palavras, essas verdades. Eu não posso ficar indiferente quanto a isso. É um processo de uma vida inteira. Essas 4 atuações do Espírito Santo é um processo de uma vida inteira. Nós devemos baixar a sepultura, lutando com Cristo dessa maneira. Combati o bom combate da fé. Não é assim? Concluí a carreira cristã, não é assim que está Paulo? Lutando contra a carne, o diabo, a vida inteira. Esta é a sua sina. Não é que só tem coisa ruim que você está falando para mim? A coisa boa é que tu vai conhecer a Jesus Cristo como deve ser conhecido. Todos aqueles que estarão salvos na nova terra conheceram a Jesus Cristo e foram salvos graças a esta fé e se esconderam em Cristo a vida toda. Por causa disso é que herdarão o reino. Não a eles, mas a graças a serão co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém. Não é isso, irmão? E a quarta e última obra, eu tenho que falar, mas é rápido. O Espírito Santo comissiona e fortalece para o serviço, para a pregação do Evangelho. A quarta obra do Espírito Santo é conceder poder para testemunhar, poder para partilhar o Evangelho da salvação. A tua própria vida será o próprio Evangelho. Você liberar os princípios da lei de Deus. Será como respirar na sua alma. Você falará de Cristo, pensará em Cristo, sonhará com Cristo, caminhará, acordará pensando em Cristo. Eu estou exagerando. Os irmãos percebem o real choro, o meu real choro. Ao contemplar uma igreja onde há pouco cristão, pouco relacionamento com Cristo. A aula do Espírito Santo é conceder poder para testemunhar a sua própria vida, o seu próprio testemunho. Será o poder. Jesus Cristo, existe isso na minha vida. Acompanhado desse testemunho, virá a convicção do Espírito Santo, virá o poder do Espírito Santo. Não precisará falar sobre teologia, sobre todas essas coisas. Depois mais para tarde, mais para frente, você vai doutrinar vai ensinar o seu discípulo, a pessoa que você trouxe para a igreja. Mas você será tanto cheio do Espírito Santo que a obra da convicção do Espírito Santo virá acompanhada com você. Não foi assim o discurso de Pedro, para aquelas 3.000 pessoas?
Vamos ser sinceros, Pedro não falou coisa nova. Tudo estava escrito na palavra, não foi assim? Mas da maneira como ele ordenou, como foi iluminado pelo Espírito Santo, e o poder com que ele falou, acompanhado do Espírito Santo de convicção. 3.000 pessoas foram batizadas, não foi naquele dia? A convicção poderosa do Espírito Santo, de conversão poderosa do Espírito Santo naquela manhã. E isso se repetirá também. Pode se repetir, não pode? Vai se repetir. A palavra de Deus diz que vai se repetir. Pessoas serão convencidas, não tanto por argumentos, mas pela convicção poderosa do Espírito Santo. A tragédia da nossa igreja, irmãos. Bem, eu escolhi não falar tanto sobre a quarta obra, porque nós enfatizamos bastante essa quarta obra do Espírito Santo, né? Enfatizamos bastante nas nossas escolas sabatinas. E vamos pregar: o cristão nasce missionário no reino de Deus. Não é assim? Se esqueceram que o cristão também nasce da água do Espírito. E essa água do Espírito tem que se andar junto. Como nascer missionário na obra de Deus. Nascer missionário na obra de Deus é a consequência pura de você ter nascido da água e do Espírito. Entende, irmãos? A relação? E deixar essa relação. E é nisso que acaba o meu encerro. A tragédia da Odisseia, segundo Morris Bender, irmãos, esse rapaz, esse homem, já está morto. Falecido esse pastor. É que muitos têm experimentado apenas a primeira obra do Espírito, ou até a segunda obra do Espírito da conversão. Se convenceram do julgamento vindouro. Só que pararam aí. Não levaram avante a sua vida desse processo. Eu tinha outras citações que eu comecei para ler, mas o tempo está estendido. E eu vou ler só, eu gosto de ler com os irmãos, Romanos capítulo 8, verso 9 ao 11. Sugestão do meu filho: pai, por que você não encerra seu sermão lendo esse verso para nós encerrarmos? Nós percebemos que eu não sou um tipo de pregador clássico, sofisticado, charmoso, né? Isso eu não consigo ser. Eu não consigo ser diante do caráter, da obra, da mensagem que eu tenho que dar. Não dá. Não dá para dar risadinha, sabe? A obra do Espírito Santo. Aceite, né? Vocês não estão entendendo que é uma solene obra ser feita no meio do povo de Deus? Romanos capítulo 8, verso 9 até o 11, né? Encerramos assim o nosso sermão. Assim diz o Senhor. É isso mesmo? Não. Eu estou onde? Ixi, Maria. 8, 9. Você, Isso. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, trouxe Jesus Cristo das garras da morte. Esse mesmo Espírito, irmãos, está dizendo aqui, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. E assim encerra esse sermão de hoje. Eu não tenho apelo. Meu apelo foi o meu sermão inteirinho. Foi sábado passado, foi os dias que eu vim aqui. Sempre apelando à igreja para que volte a um relacionamento genuíno, poderoso com Jesus Cristo. Bom, irmãos, nós temos o último hino que nós vamos cantar, depois é a oração, não é?